Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vai ouvir a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que te dá direção e um caminho a prosseguir. Ouça agora a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus, que a presença do Senhor seja realmente algo viva em nossos corações. Amém, querido? E o texto para a mensagem nessa tarde encontra-se em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, estaremos lendo a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Esse é o texto base da mensagem nessa tarde, cujo tema ainda há esperança. E, querido, se tem um livro que se pode falar de esperança, e o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Onde aprendemos sobre esperança, o livro que nos ensina sobre esperança, nos inspira sobre esperança. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver homens e mulheres que nos ensinam sobre esse assunto. Um assunto tão importante em nosso viver, em nosso dia a dia. E talvez é isso que você está precisando nesse dia. Ter suas esperanças renovadas. Ninguém vive sem esperança. Nós nos movemos em direção às nossas esperanças, mas talvez você diz: esperança em quê? Em quem? Esperança de quê? Se você está nessa situação, você tem alguns dos sintomas de desesperança. Alguém que está totalmente sem esperança. Talvez você está assim nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa hora, você que está me ouvindo, você que vai assistir essa mensagem quando for colocada no Facebook. Querido, talvez você venha em um estado de desânimo tão grande que você já não vê mais nada de bom, nada. A motivação talvez já se foi em sua vida, talvez esse é o quadro que você vem passando, atravessando. Talvez você não encontre motivo algum para continuar em algumas áreas de sua vida e não faz sentido nem sonhar. Talvez você já nem se permite mais sonhar, pensar em coisas boas. Talvez esse é o seu quadro. São alguns sintomas da desesperança. O tamanho dos problemas parecem realmente muito maiores do que eles são. Uma sensação de impossibilidade, e talvez é assim que você está. E que bom que você está ouvindo a palavra. A minha oração por você é que a presença do Espírito Santo, que a palavra de Deus te encha, querido, de alegria. Mas o que não é esperança?
não é otimismo, porque existem pessoas que são otimistas, são bem otimistas. E o otimista, ele só enxerga aspectos bons e positivos, né? Mas missionário não tem que ser assim. Sim, tem coisas que você tem que enxergar, que existem sim, o lado bom, mas tem pessoas que são tão otimistas que negam a dor, negam o sofrimento, às vezes estão em um quadro ali de uma dificuldade. Não, está tudo bem. Não, querido, você não vai negar a situação que você está passando. Isso não é esperança. Negar as decepções e os sofrimentos da vida, todo mundo passa por luta, por aflição. Mas quem tem esperança vê tudo isso, e talvez você está assim, passando por uma decepção, os sofrimentos da vida, as dores, as angústias, as situações complicadas, mas você confia no Senhor. A sua esperança, glória a Deus, está no Senhor. Então, o otimista, ele só consegue, só enxerga e faz questão de só ver o lado positivo e o lado bom. E a vida não é só assim. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 16, o versículo 33, o quê? No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Então, esperança não é otimismo. Não é. É você depositar sua confiança no Deus que vê o seu sofrimento, e exatamente o texto que nós lemos fala sobre isso. As tribulações, e vai gerando experiência, e nós vamos ali vendo Deus agindo, e vamos vendo o Senhor trabalhando, o Senhor abrindo portas, o Senhor restaurando, enfim. Quando temos um contato com Deus, e esse é exatamente um dos pontos dessa mensagem, é qual a fonte da esperança. Talvez você olha para as notícias e a sua situação, você diz, onde é que eu vou ter esperança? Onde é que eu posso encontrar esperança? Em Deus. Aleluia. Em Deus. Ouvindo o Senhor, ouvindo sua palavra, tendo um relacionamento com Deus, tendo contato com a palavra. A esperança, querido, é a voz interior que mantém a chama da possibilidade acesa. Quando todo mundo vai dizer, não dá certo, mas aí você sabe, não, Deus já falou que é para eu fazer dessa forma, que vai ser assim, você me compreende? A esperança, ela é uma voz em nosso interior, que mantém sempre acesa a chama da possibilidade. E não há verdadeira esperança, querido, sem Deus. Não há. Talvez você tenha colocado sua esperança e acreditando em algumas coisas, talvez nunca aconteceram. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. O salmista declara no Salmo 62, versículos 1 e 2, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei abalado. Glória a Deus. Quem mantém sua esperança no Deus vivo, pode ter esperança sempre. À medida que somos provados, e seremos, e somos, e vamos passando as tribulações, os momentos difíceis, as situações ruins, e somos aperfeiçoados. A esperança, querido, é o produto da atuação do poder da palavra de Deus. A presença do Senhor. O Senhor falando aos nossos corações. Romanos 15, o versículo 4, a palavra diz, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus. Romanos 15, 4. Mantenha-se firme na presença do Senhor, lendo, orando, buscando ao Senhor, sendo ensinado por Ele, se enchendo da palavra, querido.
precisamos todos os dias nos alimentarmos dessa maravilhosa palavra, ter a nossa alma, sermos cheios da presença do Senhor. A esperança vem mediante a graça de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, a palavra diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 2 Tessalonicenses 2,16. Sem esperança não há possibilidade de verdadeiro regozijo. Talvez você tenha andado tão triste, abatido, cabisbaixo. Então, vá à fonte da esperança, vá à presença do Senhor, tenha um contato com a Bíblia Sagrada, leia a palavra. Há quanto tempo você não lê a Bíblia, querido? Então, vocês, missionário, eu já li hoje, amém, glória a Deus. Mas você que nunca mais teve um contato com a Bíblia Sagrada, é necessário, para que a sua vida vá se enchendo da palavra que traz a vida do Senhor para você. Romanos 12:2, a palavra diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se mantenha também em oração. Leitura da palavra, um contato com Deus, oração. Querido, é impossível você continuar desanimado. Aqueles que têm essa experiência sabem do que eu estou falando. Você que já chegou diante do Senhor triste, cabisbaixo, desmotivado, abatido, cheio de problema, mas ir à presença do Senhor fez toda a diferença. Aleluia, e faz. Eu quero te incentivar a isso, se você não tem esse hábito. Se você não tem esse hábito de orar, de buscar a presença do Senhor, de estar diante dele, talvez o seu dia já começa e a agenda cheia e tanta coisa, e você não parou para ir à presença principal que é do Senhor. Inicie seu dia adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Inicie o seu dia, querido, falando com o Senhor. Eu tenho certeza que a postura vai ser bem diferente. A esperança mantém o cristão contagiante, perseverante. Hebreus 3:6, a palavra diz: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a casa a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Glória a Deus. A esperança nos mantém perseverantes, com alegria contagiante. Passando problemas, sim, vamos passar. Mas o Senhor, que é conosco, querido, há de nos ajudar a enfrentar cada batalha da nossa vida. Quando eu penso em alguém que teve a possibilidade da chama acesa, eu me lembro de Abraão. Romanos 4, de 17 a 21, a palavra diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Romanos capítulo 4, versículos de 17 a 21. Abraão nos dá um exemplo de manter a possibilidade, a chama da possibilidade acesa. Ele creu contra a esperança. E nesses versículos que nós lemos em Romanos 4, de 17 a 21, nós já vemos aqui
o seu histórico. Corpo já amortecido, idade avançada, o corpo de Sara, o seu ventre já não funcionava normalmente como as mulheres. Mas havia o que em Abraão? Na fé. Havia uma promessa e ele acreditou. A esperança bíblica precisa de raízes firmes nas promessas de Deus. Sabe o que não vai deixar você apagar a chama da possibilidade, querido? Você saber que o Senhor lhe fez promessas e que Ele vai cumprir no tempo dele essas promessas. Isso vai manter a esperança, a chama da possibilidade acesa em seu coração. A promessa. A esperança bíblica, e você precisa disso, é se apegar à palavra. É por isso que você tem que ter uma vida de oração, uma busca pelo Senhor, estar sempre em contato com Deus, para que nos momentos que você ouvir algo que for contrário ao que a Bíblia, ao que o Senhor já te falou, você, não foi isso que Deus falou. E você vai se apegar. Você vai se apegar à palavra. E apegada à palavra, você vai então permanecendo. Glória a Deus. Você vai precisar muitas vezes crer contra a esperança. O quadro que você vê à sua volta talvez é o pior possível. Mas a palavra de Deus, a presença do Senhor em sua vida vai manter acesa a chama da esperança. Deus falou comigo e o que Ele fala, Ele cumpre. Glória a Deus. Talvez você já perdeu as esperanças. Tem escutado demais pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Tem escutado demais coisas que não estão em linha com a palavra, e isso está trazendo desânimo ao teu coração, querido. Em nome de Jesus, se coloca diante do Senhor, começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir o Senhor. Apresenta diagnóstico médico, vida financeira, família, problema emocional, ministerial, seja de que ordem for, coloca tudo no altar do Senhor. Glória a Deus. Mantenha viva a esperança no Deus vivo, que me vê, que te vê e que nos ouve e que ao seu tempo responde. Você sabe da história de Abraão. Você sabe, o filho da promessa, Isaac, já em idade avançada, mas Deus cumpriu. Eu não sei o que te fez perder a esperança. Mas se você está buscando algo em Deus e que está em linha com a palavra do Senhor, permanece esperando em Deus. Mas se você tem esperado por algo que Deus ainda não respondeu, ou já respondeu de uma forma e você ainda não entendeu, então passe mais tempo diante do Senhor. Mas mantenha a esperança viva nas promessas que Deus tem feito e que Ele é fiel para cumprir. Amém? Fica esse louvor da Aline Barros, Esperança. Depois desse louvor, estaremos de volta orando por você e com você.